Olá, tudo bem com você? Sou Monalisa Crepe, advogada e especialista em direito bancário. Hoje eu vim conversar com você um pouquinho sobre os 3 tipos de cliente. Você sabe quais são os 3 tipos de cliente do seu escritório de advocacia? Você sabe como abordar esses 3 tipos de cliente e como tratar o relacionamento deles de uma forma diferenciada? Então vem comigo que eu vou te explicar. O primeiro cliente é aquele cliente que ele sabe que ele tem um problema, que ele tem um direito e ele procura o advogado. Então aqui, essa pirâmide, ela é o seu escritório de advocacia, certo? E 20% dos clientes, eles sabem que precisa de um advogado, então ele vai te procurar. Então aqui é aquele que sabe e procura. 30% dos clientes, eles até sabem que precisa de advogado, mas eles acham que não precisa do advogado, eles acham que eles dão conta de resolver o problema deles sozinho, ou às vezes eles não sabem a complexibilidade daquele problema, ele acha que é um problema simples de resolver por ele não ter aquele conhecimento, então aí ele pensa se ele te procura ou não. Então é aquele que até sabe, mas ele procrastina, então ele enrola, às vezes ele nem vai, ou ele acha que é um negócio insignificante, às vezes ele acha que é um problema simples que não vai te procurar, um problema que tem pouca complexibilidade. Então 30% ele até sabe, mas ele procrastina. E os advogados, eles focam só nesses 20%. A maioria dos advogados, eles trabalham somente com aqueles clientes que precisam do advogado. E você perde a chance de atender, 80% de clientes por você não saber abordar, por você não saber algumas técnicas, por você não saber como atender esses clientes, como abordar, esse atendimento. Então eu vou ensinar você como você vai conquistar esses 80% de clientes que até sabe do problema, mas não sabe da complexibilidade. Então aqui no caso faltou os 50%. Esses 50% você vai aprender agora e já vai começar a conquistar esses clientes, que são aqueles clientes que não sabem. Esses clientes, eles não sabem dos seus direitos, eles não sabem que aquele problema é um problema sério, Ele não sabe da existência daquele problema, ele acha que está tudo correto. Então, aqui é o cliente que você deve conquistar, que o seu escritório aí tem um atendimento aproximado de 99% em excelência para atender todo tipo de cliente. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre os 20%. Como que você vai abordar esse cliente que aí estão na ponta da nossa pirâmide, que é a minoria? Esse cliente é aquele que procura você no seu escritório e já te leva o problema. Eu vou levar lá no escritório da doutora Monalisa porque ela deve saber, mas eu estou com um problema. Que é no caso de uma busca e apreensão de um veículo. Eu vou procurar um advogado, eu vou procurar a doutora Monalisa porque o meu carro está com busca e apreensão. Esse cliente não chegou até ele todas as situações que poderiam levar um carro à busca e apreensão. Então ele não teve informação, ele não teve uma orientação, então ele tem o problema. Quando você vai atender esse cliente, a única coisa que você vai discutir com esse cliente é a negociação dos seus honorários e dar para ele a informação quais são as possibilidades que você tem de resolver o problema do seu cliente. Então, o primeiro é mais simples porque é aquele cliente que já te procura aí no seu escritório. O que eu quero te ensinar e quero explicar para você como você vai atender é o cliente de 30% da nossa pirâmide e o cliente que equivale a 50% da nossa pirâmide. O cliente de 30% da nossa pirâmide é aquele cliente que pensa que sabe resolver o problema sem a presença de um advogado.
Então ele acha que o advogado é caro para resolver aquele problema, que não necessita de um advogado para resolver aquele problema. Por exemplo, um cliente que tem um seguro de vida no banco. O cliente chega lá, ao verificar o extrato bancário dele, ele se depara com um desconto de seguro de vida. Quando ele vai olhar o extrato dos meses anteriores, ou muitas vezes eles nem sabem olhar os extratos dos meses anteriores, mas por exemplo, esse cliente, mesmo que ele não olhe o extrato do mês anterior, ele acha que aquele desconto foi um engano do banco, foi um simples engano, descontou só um mês. Ele vai lá, reclama para o gerente, a oportunidade do gerente é parar o desconto, né? Retira aquele desconto daquele mês, o cliente acha que está tudo certo, tudo resolvido, ok. Esse cliente, ele acha que essa é a melhor escolha dele, a melhor opção para ele. Mas por que ele acha isso? Porque ele não conhece os seus direitos. Então nós temos que conseguir abordar esse cliente e informar ele que a opção correta não seria essa. Qual que é a opção correta, você agora que vai começar a trabalhar com o direito bancário, ou você que já trabalha com o direito bancário, teria que fazer? Analisar os extratos anteriores do seu cliente, verificar desde quando o contrato de seguro de vida, nesse exemplo que eu estou dando, desde quando ele está sendo descontado, verificar com o seu cliente se ele sabia da existência desse seguro ou não, e entrar com uma ação. Qual que é a ação correta? Uma ação de indenização por danos morais, cumulado com uma obrigação de fazer. Nesse caso específico, cabe uma obrigação do banco retirar esse desconto, com uma liminar também, né, para retirar, suspender esse desconto. Uma vez que o banco não tem o contrato assinado que o seu cliente solicitou um seguro de vida, porque não era da ciência dele. Outro, porque o banco se beneficiou do seu cliente ser leigo, né? Da simplicidade do seu cliente dele não entender de operações bancárias, que é o fato que acontece aí com todos que envolve bancário, pouquíssimos sabem quais são as operações bancárias, como que funciona. Então o cliente ele acha que é um simples erro, mas na verdade é um grande problema e uma grande ação para você que é advogado. Então se você entra com uma ação para cancelar o seguro de vida não contratado, para devolver, nesse caso, como o banco age de má fé quando não tem contrato assinado, a devolução ela tem que ser em dobro, né? A devolução do indébito. Além da devolução do indébito, muitas jurisprudências e tribunais têm aí condenado o banco com uma indenização de 5, 8 até 10 mil reais, né, por desconto indevido, né? Em muitos casos, às vezes até negativo o nome do cliente. Eu já tive cliente com negativação de seguro de vida porque a conta ficou negativada, não deu para cobrir as parcelas de um seguro que o cliente nem tinha contratado. Como que você vai abordar esse cliente? Vou falar daqui a pouquinho. Vamos agora entender o 50%. O cliente que está na base da pirâmide é 50%. É muito cliente. Ele é uma maioria. Esse cliente, ele não sabe dos seus direitos, eles não sabem que há um problema com o empréstimo dele, por exemplo, com o seguro de vida dele, por exemplo, com o financiamento de veículo, enfim. Esse cliente ele precisa ser informado porque ele não sabe do problema. Então, se ele não sabe do problema, ele não vai procurar um advogado, ele não vai pegar uma bola de cristal. Será que eu tenho alguma coisa errada na minha vida? Eu vou procurar um advogado, como se o advogado fosse um vidente. Não é assim. Ele não tem conhecimento. Ele está com o problema, mas ele nem imagina que ele está. Então, como você vai abordar esse cliente? Então, vamos começar aqui com os 50%. Esse cliente de 50%, ele precisa presenciar ou saber algum caso, algum modelo que ele possa parar e pensar, nossa, mas parece que eu tenho um caso parecido com esse, nossa, mas parece o caso do meu empréstimo, nossa, mas parece que eu vivencio isso. Ele tem que se sentir no lugar daquele outro fato, daquela outra pessoa. Então você tem que fazer aí o marketing.
O marketing jurídico, ele é permitido pelo Código de Ética. O que não é permitido é a propaganda. Então, o marketing é diferente de propaganda. Então, você pode fazer um marketing informativo. Como que você vai fazer isso? Quando um cliente te procura, por exemplo, você que ainda não atua na área bancária, você atua na área criminal, por exemplo, o cliente te procura para poder liberar lá um alvará de soltura, algum caso específico no ramo criminal. Você vai conversar com seu cliente, falar para ele: nossa, essa semana eu tive um caso bancário no meu escritório, aconteceu isso, respeitando, né, a ética e tudo mais com o outro cliente, mas você vai informar para o seu cliente um caso que houve em relação a um problema bancário. Quando você passa essa informação para o seu cliente, você pode até perguntar para ele: nossa, você possui algum empréstimo? Você é correntista do banco? Tá tudo certo? Você quer que eu faça uma análise sem compromisso para você? Posso fazer uma análise, a gente pode agendar uma consultoria jurídica só para verificar esse caso. E aí você vai ativar uma curiosidade no seu cliente. Quando você ativa essa curiosidade, o seu cliente, ele vai parar, ele vai analisar e ele vai ver se ele tem aquele problema parecido com o que você havia contado a historinha, ou se alguém da família dele tem um problema parecido. Funciona. Você sempre vai pegar, quando você atender o seu cliente, quando for um atendimento, você pega o celular, né, o WhatsApp do seu cliente, o e-mail, faça sempre um cadastro completinho para cada cliente seu. E de vez em quando, você pode passar para o seu cliente uma mensagem de caráter informativo no ramo bancário, que é a nossa matéria que nós estudamos aqui. Então, por exemplo, você pode passar para o seu cliente um caso de uma ação revisional de juros. Aquela informação, quando o seu cliente lê, vai gerar uma curiosidade no seu cliente. Como foi você que enviou aquela mensagem para o seu cliente, você vai passar para o seu cliente uma autoridade, porque ele vai entender que você enviou aquela mensagem porque você entende daquele assunto. E quando o cliente tiver um problema bancário, ele vai lembrar de você e ele vai lhe procurar. Então esse 50% aqui, você já vai conseguindo ganhar a confiança e a credibilidade desse cliente. Então, por exemplo, como que você deve agir no marketing do seu escritório? Então, sempre que você atender o seu cliente, você vai ter uma gestão no seu escritório, fazer um cadastro do seu cliente, pegar o nome completo, telefone, endereço, e-mail. Nós temos aí várias tecnologias que conseguimos levar essa informação para o cliente. Então, como vamos levar essas informações para o cliente? Nós temos aí várias tecnologias. Eu uso no meu escritório, eu tenho um celular, um chip específico só para o meu escritório, não é o meu chip pessoal. E lá eu coloco todos os clientes do escritório que possuem o WhatsApp. E eu faço uma lista de transmissão. Nesta lista de transmissão não é um grupo, porque na advocacia a gente não pode formar um grupo de clientes para discutir os problemas de cada um. O atendimento tem que ser individual, de acordo com cada fato, né? Mas, por exemplo, você pode fazer um post informativo, meramente informativo. Cuidado aí com a qualidade e o tipo deste post. De um empréstimo consignado, por exemplo, você pode falar. Você coloca uma imagem e coloca uma informação lá, né? Um caráter informativo. Que houve na cidade tal, um julgado tal, que o cliente estava pagando um empréstimo com juros abusivos, o banco foi condenado a X, Y, tal. Quando você envia para essa lista de transmissão, todos os seus clientes que estiver lá no seu grupo de lista de transmissão, ele vai receber essa mensagem de forma individual. Isso vai gerar nele a curiosidade. Quando o cliente ele fica curioso, ele vai pensar ali, né? Nossa, será que eu tenho um problema como esse?
ou se ele tiver em dúvida, ele vai lhe procurar. E aí você vai ter a oportunidade de mostrar a sua autoridade. Quando o cliente te procura, é a hora de você usar o gatilho mental. Você vai pegar e vai abordar aquele cliente. Você pode falar, se você não tem um caso dele, você conhece alguém que tem e tal. O cliente ele vai acabar te indicando, porque ele vai sentir que você é qualificado para aquele tipo de assunto que você divulgou. Eu aconselho a não ficar enviando, informativos diariamente, não é dessa forma, não é ali um vírus que a gente envia todos os dias para o cliente. Mas sempre que possível, pelo menos uma vez no mês, de 15 em 15 dias, envia para o seu cliente uma informação interessante que possa gerar no seu cliente a curiosidade. Se você começar a trabalhar desta forma, você vai começar a atingir não só esses clientes de 20%, você vai atingir o cliente de 30%. Por quê? Na abordagem desses clientes que às vezes ficam em dúvidas em te procurar, seria interessante você fazer uma abordagem do tipo, se você vai sozinho, que é o caso do cliente que foi no banco, cancelou com o gerente o seguro dele, ele achou que ele resolveu o problema dele, mas ele não recebeu de volta todas as parcelas que o banco cobrou indevido dele em relação àquele seguro. Ou seja, o cliente ele teve prejuízo com aquele acordo que ele fez com o gerente do banco sem qualquer tipo de conhecimento. Então você tem que mostrar para o cliente que ele, sem a presença do advogado, ele pode ter prejuízo. Ele pode achar que ele resolveu aquela situação, mas na verdade ele não resolveu. Ele deixou de ganhar uma indenização, ele deixou de receber de volta as parcelas cobradas de forma indevida, ele deixou de ser indenizado nessas parcelas em dobro, porque o Código de Defesa do Consumidor fala quando for cobrado de forma indevida, no caso o banco desse exemplo, ele tem que restituir em dobro, e muitos casos a restituição na sentença ela é em dobro, sim, porque a gente consegue comprovar a má-fé do banco, que nesse exemplo que eu citei, o cliente ele não contratou. Uma abordagem muito interessante, o aposentado, se você passa perto de uma fila de banco, você encontra lá uns 50 aposentados no dia de receber a aposentadoria. Quais são os dias que os aposentados recebem a aposentadoria? Geralmente é dentro do 1º ao 5º dia útil do mês. Se você pegar e conversar com cada cliente, com cada aposentado que está na fila do banco, você no mínimo fecha 10 ações com cada um. Por quê? Eles não sabem das irregularidades que está lá no banco, que está descontando do extrato deles. Muitos recebem a aposentadoria e não pegam nem o extrato, nem sabem. Eles acham que aquilo que saiu é o dinheiro que o INSS mandou para eles. E é isso que eu me deparo. Eu falo com você com toda certeza, porque é isso que os meus clientes me falam quando eles me procuram no meu escritório. Entendeu? Esta é a prática que eu vivencio aqui no dia a dia. Então você tem que fazer o marketing jurídico para poder atingir esses clientes de 30% e esses clientes de 50%. Quando você atingir esses clientes, a sua demanda, o seu escritório, ele vai crescer de uma forma que você vai falar, nossa, o direito bancário é o melhor ramo da advocacia. Eu particularmente, eu amo o direito bancário, porque apenas um cliente, quando chega no meu escritório, um cliente aposentado, com a expertise que eu tenho em relação ao direito bancário, quando eu olho o extrato do cliente, eu já consigo identificar quais são os problemas e como eu irei resolver cada problema daquele. E aí eu faço a abordagem, a negociação, eu informo o cliente para mostrar para ele a autoridade que eu tenho naquele assunto e eu fecho o contrato. Às vezes com um cliente eu fecho 5 ações, 6 ações em um dia. Por quê? Porque eu consegui atingir aquele cliente através da informação. Às vezes é um cliente ali que estava dentro dos 50%, na base da pirâmide. Faça o marketing de acordo com o Código de Ética, que não é proibido o marketing na advocacia com suas moderações. Dá uma lida certinho para ficar dentro do Código de Ética, para você não sofrer representações perante a OAB.
mas você tem que atingir essas pessoas. Não dá para trabalhar conforme aí a maioria dos advogados, ou a grande maioria, trabalha somente em cima desses 20%. Não dá para trabalhar apenas com esses 20%. Você tem que conseguir atingir esses 80% aqui, ó. Você tem que orientar o cliente que acha que sabe tudo e perde os seus direitos por não saber nada. E tem também que chegar a informação àquele cliente que não sabe nada, que nem imagina que tem um problema para ser resolvido. Então fica aí a dica, né, dos 3 tipos de clientes específico na área bancária. Não esquece de se inscrever no meu canal, seguir nas redes sociais no Instagram e também participar da comunidade no Telegram. Um beijo e até a próxima aula!